Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores, trazendo a vocês nesta aula mais um exemplo prático relacionado a diagramas físicos de rede. Dessa vez nós elaboraremos um diagrama com mais detalhes em relação aos tipos físicos. Então, atribuiremos algumas informações além dos elementos que são pertinentes aos diagramas, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui uma espécie de acesso a servidor em nuvem, tá bom? Então, vamos colocar como exemplo aqui Google Apps, tá bom? E assim que nós formos acrescentando as informações devidas, nós vamos fazendo as ponderações, os comentários necessários. Sem delongas, vamos iniciar abrindo o menu de Networking, beleza? E aqui no menu de Network, nós vamos iniciar colocando alguns prédiozinhos, alguma coisa nesse sentido. Poderia ser aqui, ó, Community ou Business Center, independente, tá bom? Isso daqui vocês podem optar em escolher à medida que vocês quiserem, beleza? Isso daqui é apenas para exemplificar que é o servidor em nuvem de uma empresa, tá bom? Se é um servidor em nuvem, eu estou falando de internet, eu vou pegar também aqui a nuvenzinha, ó, eu vou colocar acima. Fica bacana de incrementar algumas situações desse tipo, tá bom? E aqui nós podemos colocar Google Apps, beleza? Primeiro ponto é esse. Qual é o outro ponto? Isso daqui, que é o Google Apps, ou seja, o serviço que a Google disponibiliza, isso daqui tem acesso à internet, beleza? Isso daqui é disponibilizado na internet, tá bom? Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos pegar essa mesma nuvem aqui, que representa o acesso em nuvem, né? A internet. E vamos digitar aqui, ó, internet, beleza? E esse cara será conectado à internet, ou seja, o Google disponibilizará aplicativos através da internet, tá bom? Aí agora nós temos o outro lado. Poxa, quem é o outro lado, Ávila? Vamos lá. O outro lado pode ser a parte empresarial que faz o consumo desses aplicativos na sua empresa, beleza? Então nós podemos acrescentar aqui uma espécie de infraestrutura física de uma empresa qualquer. Não precisamos nomear essa empresa, pode ser qualquer empresa que trabalha com algum aplicativo da Google, apenas para exemplificar, tá bom? Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos acrescentar aqui dentro dessa empresa um servidor. Ah, Vila, por que um servidor? Porque o servidor, ele provavelmente vai ser a máquina responsável em armazenar todos os aplicativos, todas as aplicações que será disponibilizada da Google, tá bom? Então, nós podemos pesquisar aqui, ó, o server, pode ser o server web, beleza? Lembrando que o server web aqui é esse mundo, e isso, este elemento com este desenho específico é no menu de network. Nós podemos ver ao decorrer das próximas aulas outros menus, vocês vão ver que dependendo da ocasião, esses ícones, né, esses modelinhos, eles mudam, mas não tem problema. Aqui nós vamos fazer o seguinte, quando nós damos duplo clique, ali na parte abaixo, fica piscando para você digitar. Então vamos colocar aqui, ó, servidor web, beleza? E aí a gente pode colocar até um IPzinho aqui, ó, 1.1.1.2, beleza? E aqui nós colocamos 10.1.0.2, tá bom? E essas cores aqui nós podemos mudar depois, mas não convém por enquanto. Bom, e aí como que esse servidor web vai ter acesso? Ou como nós vamos pegar acesso a esse servidor web? Vamos lá. Nós vamos precisar de um roteador. Então, para quem não se recorda, o roteador ele está aqui, beleza? Então, nós vamos pegar este roteador. E este roteador ele vai ser o responsável em fazer a ligação
do servidor de aplicativo da Google, que vai disponibilizar os aplicativos à internet, ao nosso servidor web empresarial, beleza? Então aqui, ó, a internet ela será jogada para o roteador, tá bom? E o roteador vai jogar para o servidor web. Porém, tem um detalhe. Qual seria esse detalhe? O detalhe é que se esse roteador ele vai fazer uma conexão diretamente ao servidor, nós, de certa forma, precisamos de segurança. E quando nós falamos de segurança, nós precisamos, no mínimo aqui, de um firewall, tá bom? Pensando em um cenário hipotético mais simples, um firewall seria o mínimo que esse roteador precisaria ter para que houvesse o mínimo de segurança possível para esse servidor web, beleza? Então aqui nós vamos procurar o murinho. Para quem não se recorda, é este carinha aqui, ó, o muro com as chamas. E aqui nós podemos fazer de várias formas. Nós podemos colocar ele junto aqui, podemos colocar um pouco abaixo, podemos deixar ele maior e fazer a ligação dele na paredinha e a parede do firewall aqui. Enfim, isso depende muito de como vocês querem ilustrar. Eu, em particular, gosto de identificar ou de ilustrar dizendo que este roteador ele possui um muro, ou seja, que este roteador ele possui firewall. Então eu mantenho os dois juntos assim e aqui através do muro eu faço a ligação no servidor web, beleza? Então essa daqui é a nossa primeira parte. Aí aqui nós podemos colocar informativos. Nós podemos colocar aqui em cima do roteador ou abaixo do roteador, ou como nós já fizemos em aulas anteriores, nós podemos vir aqui no menu geral, pegar a ferramenta de texto e acrescentar aqui, ó. Beleza? Então nós podemos colocar assim, ó, roteador barra firewall. Beleza? E nós podemos aumentar aqui, ó, para ficar tudo em uma única linha. Ficar mais legível, né? E aqui nós podemos colocar outros informativos, tá? Então, IPs, né? 1.1.1.1, 10.1.0.1, 10.1.1, em cima do roteador, né? Então, por enquanto, seria isso daqui. Beleza? Aqui seria a nossa primeira parte, onde liga o servidor principal aos aplicativos que o Google está disponibilizando, beleza? Até aqui eu acho que está entendível para vocês, né? Suponhamos que sim, então daremos continuidade. A próxima etapa, nós vamos precisar aqui de outro roteador. Eu gostaria de ter aqui outro modelo de roteador que houvessem mais portas, porém, este menu aqui no qual eu escolhi para passar as aulas para vocês, não tem, infelizmente. Mas vamos seguindo com o que nós temos, tá bom? Então aqui nós vamos pegar outro roteador, beleza? Este roteador, ele terá ligação ao roteador de baixo, tá bom? E aqui nós teremos algumas outras aplicações, tá bom? Então, nós vamos pegar um outro servidor que vai ser o servidor de banco de dados. Então, nós temos servidor virtual, temos o Tape Storage e temos aqui, ó, o Service Storage, né? Que seria o servidor de banco de dados. Nós podemos dar duplo clique nele aqui e colocar atribuição. Atribuição, beleza? Base de dados, beleza? E aqui nós podemos colocar um IP também, 10.1.2.3. Aqui a atribuição está escrita errado, né? Atribuição. Beleza? Aqui nós teremos também uma base de dados web, tá? Então aqui é um servidor web, mas nós precisaremos de uma base de dados web. Então aqui nós podemos usar este mesmo ícone, esse mesmo elemento para exemplificar, porque ele está
mencionando que é uma base de dados, beleza? Só que aqui nós colocamos como web, beleza? E aqui o nosso IP ele também vai mudar, que vai ser o 10.1.2.2, beleza? Até então entendíveis, né? Fora isso, o que nós teremos ou onde isso daqui será ligado? Vamos lá. Isso daqui é bem bacana de nós ressaltarmos, beleza? As ligações que nós teremos, na verdade, serão ligações de duplas setas. Nós não vimos isso ainda. Por quê? Porque vai fazer com que nós possamos fazer envios e recebimentos das informações para essas bases de dados web aqui e base atribuída, tá bom? Fora isso, nós vamos precisar também de um controle de administração. O que seria o controle de administração? Seria um computador que fará acesso a essas bases. Então, um computador de um desenvolvedor, de um administrador de banco de dados, por exemplo, para fazer acesso às bases, tá bom? Então, nós podemos colocar aqui alguns ícones. Vamos ver aqui qual está mais viável. Pode ser esse de PC que nós já usamos anteriormente, beleza? Nós podemos deixar ele aqui. Então, duplo clique, vamos colocar aqui, ó. Controle de administração. E ele também terá um IP, que é 10.1.2.5. Beleza? Aqui são IPs fictícios com opções fictícias, tá? Então, vocês podem colocar o número dos IPs aí da maneira que vocês gostarem, da maneira que vocês quiserem. E aí, como que vai funcionar as ligações? Ó, a primeira ligação que nós teremos aqui será do roteador ao servidor, beleza? Porém, esta ligação, como eu mencionei, ela terá de ter duplas setas. Então, aqui, ó, nós vamos precisar colocar um direcionamento. Então, esse servidor ele vai conseguir enviar informações e receber informações. Bacana? Fora isso, o que nós vamos precisar? Esta mesma linha aqui, vamos até mudar. Vocês vão entender o porquê. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos inicialmente colocar uma linha principal entre esses dois. Beleza? Esta linha aqui, vocês podem colocar setas, mas eu vou optar em não. Isso aqui vai significar uma amarração. Para vocês entenderem, tá bom? E aqui, ó, nós vamos ligar esta seta a esta linha. Vai ficar assim, beleza? E aqui, obviamente, né, nós vamos colocar a ponta dupla, tá? Aqui é uma linha que apresenta apenas uma amarração entre ambos, beleza? Ou seja, quando eu estou falando do roteador aqui, tudo que vier ou estiver conectado a este roteador vai conseguir enviar ou receber informações, arquivos, dados de atribuição de banco de dados, de servidor web ou de terminal. Da mesma forma, esses também vão poder acessar o roteador e também vão poder acessar o servidor web ou talvez entrar direto lá na cloud, né? Colocar como Google Cloud ali, como Google Apps, mas enfim. E aí aqui, ó, nós também teremos a amarração. Então, nós vamos colocar aqui na linha. Beleza? E aqui nós poderemos ter um NAS também. Mas eu acredito que não tenha nenhum ícone de NAS. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ver se nós encontramos. Ele seria um elemento quadradinho. Então, temos o hub, load balance. Opa, temos o NAS sim. Então, aqui, ó, podemos acrescentar um NAS também. Vamos até abrir um espaço a mais para ele aqui. Beleza? E acrescentá-lo em amarração a essa linha. E aqui nós podemos colocar NAS 10.1.2.4, beleza? 2.3.4 e ponto 5, beleza? Todos eles aqui estão numerados direitinho, bom? Todos eles terão acessos
tanto de envio quanto de recebimentos, beleza? Fora isso, nós teremos um outro servidor, então podemos... Na verdade, não vai ser servidor de banco de dados, vai ser um servidor comum, e aqui em cima é um servidor web. Então aqui nós podemos pegar um outro servidor, server normal aqui, olha só. Podemos acrescentar para cá, beleza? E este servidor, ele vai ter apenas um caminho, que é o envio. Então, ele vai ser dessa forma aqui. E aqui nós podemos colocar atribuição, servidor e o IP dele. 10.1.1.2. Diferente, tá? Para quem já pensou que tem igual. Ponto 1.1.2. Aqui é ponto 1.2.2, ó. Diferença. Beleza? Que muda é o final. O penúltimo número é 1. E aqui os penúltimos números são 2. Tá bom? Para quem achou aí que eu tinha confundido, hein? Dando continuidade. Fora isso, nós também precisamos, dentro da empresa, ter alguns pontos de acesso remoto ou de acesso a notebooks, a mobiles e etc. Ou seja, nós precisaríamos de acesso Wi-Fi, wireless, né? E aí nós poderíamos colocar aqui roteadores, poderíamos colocar aqui 2 ou 1 com um repetidor. Então aqui dá para brincar bastante e fazer de várias formas, tá? Mas, para nós entendermos aqui e ser algo não tão complexo, apenas para exercício, né, e absorção para vocês, vamos colocar aqui 2 roteadores wireless, tá? Então, nós temos aqui o wireless hub e nós temos o wireless modem, beleza? Pode ser o wireless modem aqui. (10.1.2.3). Perdão, ponto 3.2, né? 3.2. Ponto 3.2 e ponto 3.3. Beleza? Aqui poderia ter alguns outros símbolos, mas nós não vamos encontrar aqui. Seria símbolos, sinais de Bluetooth, algo nesse sentido. Como se fosse essa anteninha aqui, ó, mas só esse sinalzinho aqui, ó, poderia incrementar para que mostrasse que está distribuindo sinais, tá? Infelizmente não temos, mas seria isso daqui. E aqui, a princípio, nós já temos o nosso pequeno diagrama de rede físico que faz a representação de um acesso ao servidor da Google, né? Aos aplicativos da Google. Então, nós temos aqui algumas distribuições bem bacanas. O que nós podemos fazer para melhorar e deixar mais legível? Podemos brincar com as cores. Eu ainda não formatei nada com vocês, né? Eu até peço perdão por causa disso. Mas aqui, ó, nós podemos colocar algumas características específicas para melhorar a visibilidade, tá? Em particular, não gosto de usar cores muito fortes, mas dependendo da situação aqui, não vai ter o que fazer, tá? Então, o cara aqui é um faro. Infelizmente, o fogo ali eu não lembro como coloca, então vamos manter ele branquinho mesmo, tá? Os roteadores aqui, ó, nós podemos acrescentar outras cores. Os servidores que forem web em outra cor. Se bem que ali já tem a mesma cor, né? Vou colocar aqui o marrom, talvez. Ficar muito colorido. Para algo mais clean. Beleza? Então, vamos manter esses aqui com as mesmas cores. Esse daqui pode ser um azulzinho para diferenciar. Esses dois aqui são diferentes também, né? Vamos colocar outras cores e aqui meio verdinho. Aí já fica mais legível. Pode melhorar ainda mais. Por quê? Aqui eu posso fazer uma separação do que é da empresa, do que faz acesso à internet e do que é da Google. Então eu posso, por exemplo, subir aqui, ó, no meu menu geral. Posso pegar aqui, ó, o exemplo do retângulo, tá?
eu posso criar um quadrado, então se eu segurar um shift aqui, ó, ele vai fazer um retângulo, mas eu posso fazer um quadrado, isso aí vai depender do que vocês querem, beleza? E aqui vocês clicam com o botão direito e pressionam mover para trás. E aqui vocês vão conseguir fazer uma separação. Olha só que bacana que vai ficar, presta atenção. O fundo disso daqui, nós podemos colocar um fundo mais chamativo, né? Acho que o mais forte ficou melhorzinho, beleza? Aqui nós podemos copiar e colar, botão direito mover para trás, e aí nós fazemos os ajustes, né? Ó. Segura o Shift aqui. Show. Tentar atribuir os mesmos tamanhos para ficar legal. Aí aqui nós copiamos e colamos, viemos para cá também, botão direito mover para trás, beleza? E copiamos e colamos, botão direito mover para trás. E aqui vai ter que ser um retângulo, né? Vamos colocar aqui. Vou fazer o mesmo segmento. Eu só não estou gostando das cores e eu acredito que vocês também não, né? Vamos tentar mudar essas cores aqui, ó, para ficar mais legível, talvez. Que cor nós podemos usar aqui? Amarelo. Piorar a situação, né? Preto. Cinza escuro. Talvez. Melhor. Beleza? E aqui nós temos o nosso diagrama físico em relação a uma divisão empresarial. Beleza? Então, mais uma vez, nós temos aqui os informativos, né? Onde o acesso dos aplicativos da Google é disponibilizado na internet. Esses acessos nós temos através dos roteadores vindo para o servidor web. E aqui nós temos a parte onde os profissionais atuariam, né? Onde haveriam desenvolvedores, administradores de bancos de dados, pessoas com acesso ao Wi-Fi e etc. Aqui, por exemplo, eu até deixo como exercício de fixação para vocês, vocês poderiam atribuir a esses pontos de acesso wireless alguns notebooks, tá? Então, existe aqui, ó, laptop, vocês poderiam estar utilizando e fazendo uma outra cadeia de amarrações aqui. Eu acredito que fique bacana. Vocês podem também estar acrescentando mais computadores para cá. Então, existe esse computador aqui, né? Vocês poderiam estar colocando outros modelos, acrescentando um laptop. Poderia estar acrescentando um ponto wireless aqui também, um computador para cá. Enfim, dá para brincar com bastante coisa. Então, eu queria trazer dessa forma para vocês, de uma maneira mais detalhada, mais bem definida, mais completa, para vocês entenderem como vocês vão fazer no dia a dia, tá? Isso daqui é o mínimo, mas fiquem tranquilos que nas próximas aulas nós com certeza vamos nos aprofundar e atribuir ainda mais informativos. Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, até breve.